Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, melhor entendendo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, a continuação da primeira, a segunda carta enviada para Timóteo. Mas essa carta foi enviada logo depois da sua viagem missionária. Vamos entender melhor aqui. O Timóteo, ele era filho de judeus, recém-convertido ao Evangelho, assim como Timóteo também se converteu ao Evangelho através das pregações de Paulo. Ele aprendeu muito com Paulo. Ele se desenvolveu muito na obra de Deus. Então Paulo ele resolve levar a Timóteo em sua segunda viagem missionária. E Timóteo, então, pelo desenvolvimento dele, ele é separado para o ministério, a qual Deus o concede dom espiritual. Os irmãos se reúnem junto com Paulo para a imposição de mãos, separando ele para o ministério. E em uma de suas cartas, quando assim Timóteo termina a sua viagem com Paulo, ele recebe orientação, uma motivação de Paulo. Paulo, então, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 14, vamos lá. Capítulo 3 de 2 Timóteo e o versículo 14 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E o 15 que diz: E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E o versículo 16 e o 17 diz assim: Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Houve essa motivação, essa orientação para Timóteo, logo depois que terminou a sua segunda viagem missionária, ou seja, sua primeira viagem missionária com Paulo fazendo a sua segunda viagem missionária, ingressando o Timóteo, que teve a experiência de ir, em sua viagem, então orienta para ele. Logo depois, ele orienta devido às sagradas palavras de Deus, do que ele tem aprendido, para que ele saiba as sagradas letras, para que ele guardasse, para que ele permanecesse firme, seguindo na palavra. Embora Timóteo, ele não deu também, houve outras situações. Embora Timóteo não fosse dar continuidade à viagem missionária com Paulo, Timóteo ele era um jovem que ele tinha uma saúde fraca e frequentemente estava doente. Ele tinha uma dor no estômago. Aí é que entra a mensagem para que você possa entender. Na realidade, Paulo tinha sim uma enfermidade, mas não era no estômago. Fazendo uma correção aqui dos vídeos anteriores, que eu falei que Paulo que tinha uma doença, tinha uma dor no estômago. E não era Paulo. Corrigindo aqui, tá? Era Timóteo. Paulo orientou a Timóteo para que ele tomasse um pouco
de vinho e para que tomasse um pouco d'água e um pouco de vinho. Mas para a gente entender que o vinho não era alcoólico e tinha uma mensagem através da água e do vinho. O conselho de Paulo para Timóteo, obviamente, era físico e visava realmente a saúde do corpo físico. Paulo ele teve orientação de que tomasse um pouco de vinho poderia fazer bem para ele, orientando a Timóteo. Então, por isso que ele pediu, aí você vê lá no 2 Timóteo, capítulo 1 Timóteo, aliás, melhor dizendo, capítulo 5, versículo 23. Não beba mais água só. Não só beba só água, não. Mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo que tinha enfermidade no estômago. E bem sabemos que o vinho, ele também era usado na medicina. Não eram os vinhos de hoje, era um vinho diferente. Era usado na medicina de tal forma para que curasse uma enfermidade. Aí, essa aplicação para a igreja hoje a respeito da água e do vinho é profética, tá? Isso é profético. Então, por isso que o tema dessa mensagem é trazendo a importância no que Deus fez no passado e Ele continua fazendo hoje. Porque Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Pode mudar tudo, mas Ele continua sendo Deus. Então, os servos do Senhor não fazem uso de bebidas alcoólicas, de nenhuma espécie. O próprio Paulo ele falou assim: não embriagueis com vinho qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E o vinho que era utilizado na época de Paulo, Paulo estava querendo ensinar a respeito de medicina, que tratava do estômago, para orientando a Timóteo, e também falando o simbolismo para nós cristãos, para nós que seguimos o genuíno evangelho da palavra da verdade que liberta. A água simboliza aqui a sobriedade e o vinho simboliza a alegria. Essa é a palavra profética. O Deus que operou ontem, hoje, é o Deus que opera eternamente.